E aí, pessoal, sétimo ano, tá bom? Nós estamos hoje começando mais uma aula, tá? A aula é um pouco mais longa, mas nós vamos fazer que seja o mais rápido possível. Como vocês estão vendo na imagem aqui do lado, nós temos a imagem de um pequenininho tsunami carregando carros, barcos, casas. E isso que nós vamos falar de fenômenos naturais, coisas que nós achamos, né, que são bem fortes, que a natureza faz e que a gente fica espantado com isso. Nós estamos tentando agora usar, pessoal, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui, ver se fica melhor. Vamos ver se fica melhor agora. Ainda tá muito grande. Pera aí, pessoal. Tô vendo se eu organizo aqui para ficar que depois vocês veem legal aí. Mas tudo bem, vamos lá. No meio da natural, né? Antes eu te falar uns negócios logo. Nós estamos aqui no Facebook, nesse grupo, tá? E também nós estamos lá no YouTube. O nome do canal é Science Agora. Vai lá, deixa o seu like, compartilha, assiste os vídeos. Se tiver dúvida, manda lá no comentário, tá? A gente vai, se Deus quiser, continuar mandando mais coisas no canal. Tem algumas coisas para fazer essa semana, dando certo a gente posta, né? Tive um problema semana passada de não poder enviar os vídeos por motivo do Facebook. Não sei porque o Facebook não estava gravando, eu não consegui gravar e enviar para o YouTube. Mas vai lá, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para todo mundo, tá bom? E deixe seu comentário também, que a gente vai estar lendo comentário aqui, tá? Vamos lá, a natureza não oferece condições, minha gente, mas não oferece condições de jeito nenhum estáveis. Por quê? O que acontece? Dentro da natureza, ela vai fazer com que as condições em determinados locais sejam muito instáveis, né? Fazendo com que haja vários tipos de terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, cinza vulcânica, entre outras coisas mais, né? Mas vamos lá, vamos para a próxima página aqui que a gente vai especificar melhor. Então nós vamos agora rever a estrutura da Terra. A Terra ela é dividida em crosta, manto e núcleo, sendo o núcleo externo e interno e o núcleo externo e interno também. Manto e núcleo tem essas duas partes. A crosta é onde nós vivemos, tá bom? Então, se nós vemos nesse esquema aqui, ó, nós podemos ver aqui, ó, que nós temos a crosta por fora, o manto superior, manto exterior, alguns chamam externo e interno, tá? Mas manto superior e inferior, núcleo externo e núcleo interno, tá? Onde temperaturas podem passar dos 5.000 graus Celsius, né? Na crosta fica localizada numa partezinha que chama-se litosfera, né? Isso significa, litosfera significa esfera de pedra, né? Que vai até uma profundidade de aproximadamente 100 km. Aí, nessa litosfera, nessas placas de pedra, que faz parte da crosta e um pedacinho do manto superior ou externo, como alguns falam, né? Estão as placas tectônicas ou as placas litosféricas, tá bom? É bem interessante porque nós estamos localizados... Não falei nada? Voltamos. Ok. Então vamos lá. Isso aqui é um mapa mundi com as placas litosféricas, tá bom? Olha só. Aqui nós temos o que? Nós temos aqui várias placas. Até algumas outras são melhores a imagem. Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui, porque eu vou explicar aqui essas imagens.
Ler muitas vezes não vai dar certo para ler porque fica invertido, mas no caso, dá para eu explicar aqui para vocês e vocês entenderem as imagens, tá bom? Então, olha só, nós temos placas, elas são delimitadas. Se você não tem um livro, nós estamos usando a coleção inovada da editora Saraiva, tá? Sônia Lopes e Jorge Aldino. Estarei mandando nos comentários desse vídeo, lá no YouTube também, eu vou estar mandando, onde você consegue ver esse livro, como eu estou aberto aqui, digital. Estarei mandando para os grupos também, isso aqui. Isso aqui é muito interessante, é bem importante, principalmente para o meu sétimo ano, que ainda não receberam os livros, tá? É bem importante. Nós sabemos que é complicado essa questão de livro. Então, é uma forma a mais de você conseguir ver, tá? Entender mais as coisas e você vai conseguir ver o livro digital, tá? Você não consegue baixar esse livro, tá? Porque ele é uma amostra, mas você consegue ver o livro digital. Olha só. Você tá vendo aqui, ó, que eu tenho, certo? Divisões. Essas divisões, pessoal, né, delimitam as placas. Ó, por exemplo, aqui nós temos o continente americano, tá bom? E essa é a placa norte-americana, tá? Aqui são o continente americano, tá? América do Norte, América Central, América do Sul. Olha só, nós estamos na América do Sul dentro de uma placa. Os Estados Unidos também. Mas nós temos ligações dessas placas, tá bom? Ligações. Aí o que nós vamos falar agora é o movimento da litosfera, tá bom? O manto externo pode chegar a mais de 2.000 graus. Então, no caso, o magma, que lá tem rocha derretida e tudo mais, acaba derretendo mais rochas e tornando mais magma. E eles são expulsos por dutos formados entre uma placa e outra, certas ligações das placas, que formam os vulcões. Esses dutos levam a um magma do centro, até pode ser bolsões de magma, certo? Tem locais que tem um espaço em a pedra e outra, forma uma bolsão de magma, e esse magma fica ali e é expelido por uma pressão envolvente alguma placa, tá? Até cerca de 350 km de profundidade, a região do manto abaixo da litosfera tem uma consistência deformável a partir do movimento das placas litosféricas. A porção inferior do manto, aquecida pelo núcleo, torna-se relativamente menos densa e sobe, por sua vez, a porção superior dessa região, que é menos quente e mais densa, fazendo com que o movimento contrário, descendo em direção ao núcleo, como representa na página seguinte, nós vamos ver esse esquema, tá? Que é esse daqui, ó. Tá vendo? Ó? O magma, aqui ele vai estar mais frio porque ele está mais próximo à superfície. Então aqui ele vai estar mais frio, porque ele vai estar mais próximo à superfície. Quanto mais para baixo ele vai, mais quente é. Então o magma ele vai ser lançado para cima, porque ele vai estar quente, ele vai subir e o frio vai descer. Geralmente o frio ele é mais pesado. Você pode ver isso pela questão da água na nossa atmosfera, como eu já expliquei. A água ela vai estar embaixo, estado líquido, se esquentar ela evapora, o vapor sobe porque está quente, depois ele vai esfriar e vai esfriar e vai descer, tá bom? O magma é a mesma coisa, ele vai para o centro, esquenta, fica mais líquido e vai para cima. E ele fica fazendo esses movimentos, é o que dá o movimento da placa litosférica, tá? Sabe, por exemplo, que a placa sul-americana, que é onde nós estamos, onde se encontra o Brasil, e a placa africana estão se separando lentamente, tá bom? Um processo iniciado lá há 138 milhões de anos, então faz muito tempo, né? E eles estão se afastando em torno aí de 2 centímetros por ano, tá? E um se afasta do outro. Então nós podemos ver aqui é a placa sul-americana. Deixa eu ver aqui. Aqui é a placa sul-americana. E essa daqui é a placa africana. Uma está se movendo para um lado e a outra está se movendo para o outro lado. Por isso nós não temos tantos terremotos no Brasil, mas no Chile nós temos muito. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Porque olha só. Olha só. Aqui é a placa sul-americana e ela está fazendo esse movimento, tá? Enquanto a placa de Nazca está fazendo um movimento com
contrário. Então, uma está se chocando na outra. Isso faz com que faça com que haja terremotos, porque há colisão, tá bom? Entre as placas. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Como é que temos evidências morfológicas, além de evidências que são paleontológicas, e nós temos evidências geológicas, tá? Que antigamente todos os continentes eles eram um só, tá? Porque pelo modelo geológico de cada um, tá bom? E por evidências de fósseis, de rochas que tem em locais específicos. Então, pensa-se que antigamente todos os continentes eram um só, formado um só continente, tá bom? Papai. Só dá um oizinho pro pessoal para você sair. Dá um oi pro pessoal. Tá bom, você vai pra mamãe, é? Vai lá, dê tchau pro pessoal. Pronto, vamos embora. Vai lá. Tchau. Tchau. Tô falando com o pessoal, amor. Te amo, viu? Vai lá. Você tá cheio. O que você tá fazendo aí? O que acontece? O que acontece? As evidências morfológicas, tá bom? São, por exemplo, a América do Sul e a África, ele tem uma semelhança muito parecida, como se eles estivessem juntos, tá? Isso há milhões de anos, estivessem juntos. As evidências paleontológicas, né, foi que foram encontradas em determinadas áreas, como se fosse realmente tudo junto, fósseis de mesmas espécies, por exemplo. Uma espécie nossa aqui é o fóssil de um réptil terrestre, que tem aqui na nossa região e tem na África. Se juntar os dois, fica numa linha reta, né? Por exemplo, lá no sul do país, tem fóssil do réptil de água doce chamado Mesosaurus, né? Que estão na mesma região e foram encontrados fósseis também na África do Sul. Então mostra que tem-se como se a Terra fosse uma, né? Só. E geológicas, tá? É que a África, né? E no caso a América tem rochas do mesmo período geológico, então, nessas regiões, né? Então, no caso, aqui nós temos rochas da mesma época, aqui nós temos rochas da mesma época, nessas regiões nós temos rochas da mesma época. Então, evidencia que tudo estava junto. Depósitos glaciais datados de um mesmo período são encontrados em regiões de vários continentes, atualmente separados, indicando que estiveram unidos no passado. Então, depósitos glaciais aqui, ó, né, mostram que estiveram juntos em alguma época. Tá bom? Vamos para a próxima. No limite das placas, certo? Nós temos dois tipos de limites, certo? Nós temos três tipos, que são as placas, né? Movem em relação ao outro. Nós temos três tipos de movimentos entre uma placa e outra. Nós temos o movimento divergente, o convergente e o transformante, tá? Já vimos que na placa americana, sul-americana e a placa africana, elas estão se afastando, né? Havendo um afastamento na região mediana do Oceano Atlântico. Esse é um exemplo de movimento divergente, então eles divergem um do outro, separam-se, vão para lados opostos. Como esse limite entre placas está havendo liberação do material do manto e formando
do manto e formação de mais material da crosta. No caso aí nós falamos de um limite chamado limite construtivo, tá? Um se afasta do outro, o manto vai subindo e formando mais material, mais crosta. No movimento convergente, as placas se chocam uma na outra, e esse limite é chamado de destrutivo. Um constrói que está se afastando, o manto vai criando crosta. Já no destrutivo, elas se chocam e vai destruindo isso. Por exemplo, o que deu origem à Cordilheira dos Andes, lá no Chile, toda na parte oeste da América do Sul, nessa cordilheira imensa, é exatamente isso. A placa de Nazca, ela está vindo para debaixo da placa, no caso, sul-americana, que vai fazendo com que a placa sul-americana ela vá subindo. E se ela vai subindo, o que acontece? Criou os Andes. E a outra vai descendo e vai sendo destruída pelo magma, tá bom? Do manto. Tá? Por isso que uma área se situa. Essa é uma imagem maravilhosa do Ande chileno, não é bonito? Né? Bem interessante. Porque uma placa está subindo e a Terra vai se movimentando, tá bom? Vamos para cá. O outro exemplo de movimento convergente, né, foi o que originou a Cordilheira do Himalaia. Esse caso resultou entre a colisão de duas placas continentais, a Eurásia e a Indiana. A Eurásia, que ela pega a Europa e a boa parte da Ásia, é a Indiana. Elas se chocaram, tá? Um tem que ir para baixo, outro tem que ir para cima, de qualquer jeito, subiu e formou ali a Cordilheira do Himalaia, onde fica os locais mais altos do mundo são nessa região. Aqui está uma imagem muito bonita da Cordilheira do Himalaia, né? Já essa daqui, pessoal, é a que eu mais queria falar para vocês. Essa daqui, ó. Isso aqui fica na Califórnia. Isso aqui é chamado de Falha de San Andreas, né? Essa falha, né, tá ficando na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela se prolonga por lá, cara, 1.200 quilômetros aproximadamente, né? E é visível na superfície, cara. O mais massa é isso, que geralmente os encontros são aonde? Esses encontros geralmente são no mar, você vê muito no mar isso. Mas aqui mostra direitinho, porque elas estão fazendo movimentos opostos assim, ó. Por exemplo, uma está descendo e outra está subindo. Esse movimento faz com que haja isso daqui. É uma falha muito louca. E você vê, ó, que tá lisinho, aqui tá todo enrugadão, que é onde tem a falha, tá? E dá pra você ver no mapa, cara. Se você abrir lá o mapa, o Google Maps, você vai ver, cara, essa falha. É bem interessante. A gente pode até fazer uma aula aqui qualquer dia desse, eu abrindo o Google Maps aqui, né? E a gente vê no Google Maps. Eu acho bem interessante, tá bom? O que acontece? Essas placas, elas... Pode ocorrer tremor de terra, porque elas estão se movimentando e está tendo atrito uma com a outra. Por isso que lá tem muito terremoto também. A gente só lembra de terremoto no Japão, mas nos Estados Unidos, nessa região, tem muito terremoto. Pois as placas continuam se movendo nesses locais e também a formação de vulcões, tá? Vamos para a próxima. Então, no caso, nós vamos ver a movimentação agora da litosfera durante muito tempo, tá? Pangeia é um supercontinente que vários teóricos falam, por causa que eu falei daquela evidência, tanto de pedras como de animais que viviam e tudo mais, né? Então, observem aqui como se isso daqui fosse a Pangeia, tá bom, pessoal? Era um super, mega, hipercontinente, um junto do outro, né? O continente norte-americano, a Europa e a Ásia, a África, a Índia, né? A América do Sul, a Oceania, todo mundo em um supercontinente. E esse continente foi se apaixonando pelo movimento das placas. Isso há cerca de 250 milhões de anos, né? Provavelmente existia, né? Pangeia, né, que a palavra foi dada, Pan quer dizer todas e Geia terra, então todas as terras juntas.
há 200 milhões de anos, que não é pouco tempo, né? Começou a se formar os continentes começaram a se separar, formando dois diferentes, tá? Um é a Laurásia, que é o continente americano junto, norte-americano, com a Europa e a Ásia, que fica uma placa só, elas foram se separando, tá? A Gondwana, que é o que ficou África, América do Sul, Índia, Oceania e a Antártica, tá bom? Antártida, tá bom? Vamos para o próximo. Tô dando uma passada, pessoal, porque não é muito foco, senão a gente vai passar muito tempo aqui, já estamos em 20 minutos de aula, senão não vai conseguir assistir, não vou conseguir postar no YouTube, muitas pessoas não vão conseguir assistir, tá? Com o passar de milhões de anos, né, a Pangeia ela foi mudando. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui para vocês conseguirem ver melhor, tá? 225 milhões de anos existe a Pangeia. 135 milhões de anos, a Laurásia na parte de cima e a Gondwana na parte de baixo. Gondwana. 65 milhões de anos, você já vê que a África se separou, a Índia se separou, a Austrália se separou, a América do Norte ainda está grudada à Eurásia, tá bom? São as placas, tá bom? E hoje em dia nós temos América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África, Oceania, sem esquecer da Índia, que chocou lá em cima com a Ásia, tá bom? E a Antártica aqui embaixo. Vamos dar uma baixadinha aqui. Foi pouco. Então, pessoal, as alterações continuam a acontecer. Como vocês viram, as placas elas estão se movimentando e estão causando mudanças, tá? Mas isso é tão pouco, porque 2 centímetros por ano é tão pouco, né? Mas se colocar em milhões de anos, né? Bastante. Por exemplo, um século aí, já vai bastante, né? Já vai em torno aí de 2 metros, né? Então é muita coisa. Esse texto aqui, nós não vamos ler todo, mas eu vou falar sobre a deriva dos continentes. Lá em 1912, um meteorologista e geofísico alemão, Alfred Wegener, sei lá como é que fala, é em alemão, né? Ele lançou a hipótese de que os continentes inicialmente estariam unidos e colocou esse nome de Pangeia, né? Depois ele propôs que os continentes eles se deslocavam por cima da camada rochosa, né? Que é a deriva continental. Isso depois foi visto que não, que são as placas tectônicas, mas na época ele não tinha tecnologia suficiente para entender isso. Mas ele lançou dizendo isso, né? E é bem interessante. Na época foi chacoteado, falaram que ele estava mentindo e... enfim. Dentro dos terremotos nós temos algumas coisas, tá? Que eu acho que foi muita coisa por hoje, tá bom? Vou deixar essa segunda parte, vai ser no caso fenômenos naturais, só que vão ser fenômenos naturais parte 2. E nós vamos falar sobre terremoto e mais algumas outras coisas. Eu acho que se eu falar mais, vai acabar confundindo vocês, tá bom? Então, pessoal, por hoje vamos ficar por aqui. Semana que vem, nós vamos ver o término dessa parte e nós damos continuidade, tá bom? Então, para vocês, até logo. Mande seu comentário, tá bom? A atividade vai estar lá no WhatsApp, no Google Sala de Aula. Então, pessoal, é só isso aí. Até mais para vocês, bom fim de semana e se cuidem, tá?